Paz do Senhor para todos. A nossa lição de hoje é a lição de número 8 do quarto trimestre do ano de 2022, que tem por título O Bom Pastor e os Pastores Infiéis. Texto áureo que se encontra em João 10:11 nos diz: Eu sou o bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Jesus, ele é o exemplo do bom pastor. Aquele que cuida das suas ovelhas, aquele que dá a vida pelas suas ovelhas, que sente a dor das suas ovelhas. Ele é o exemplo para os pastores cristãos. A verdade prática: as Escrituras revelam Deus como bom pastor, como pastor do seu povo, mas isso se aplica também aos líderes eclesiásticos. Deus dá bons pastores ao seu povo e também remove os maus. Deus, ele dá bons pastores para cuidar do seu povo, cuidar da sua igreja. Mas aqueles que são maus, que não cuidam das suas ovelhas, como Deus gosta que sejam cuidadas, Deus remove do meio do seu povo. A presente lição estuda a mensagem do profeta Ezequiel a respeito dos pastores de Israel. No primeiro tópico, identificaremos o rebanho no Antigo Testamento, que é o povo de Israel, bem como no Novo Testamento, que é a igreja. No segundo tópico, descobriremos quem são os pastores infiéis. Veremos de que se trata dos governantes de Israel, mas que também podemos extrair lições para as lideranças eclesiásticas. E finalmente, no terceiro tópico, vamos refletir a respeito da imagem do bom pastor no Deus de Israel, que no Novo Testamento se revela na pessoa de Jesus, que se consolida como a imagem definitiva do bom pastor cristão. Jesus, ele é o modelo do bom pastor, aquele modelo que muitos devem copiar. Amar as suas ovelhas, cuidar das suas ovelhas, zelar pelas ovelhas, sentir a dor das suas ovelhas. Esse sim é o bom pastor, aquele que cuida da igreja de Cristo. Ovelha é a fêmea do carneiro e o cordeiro é filho do carneiro até 1 ano. Das 74 vezes que o termo aparece no Novo Testamento, apenas uma vez é literal. João 2,14. É um animal dócil e símbolo de sacrifício e redenção. Isaías 53:7. A natureza da ovelha e sua relação com o ser humano resultaram em diversas figuras que ilustram um relacionamento entre Deus e o povo. Desculpa, gente. As ovelhas são animais indefesos e medrosos que se assustam facilmente e se dispersam rapidamente. Por isso, precisa ter um pastor que cuida desses animais. Uma ovelha virada de costas com as patas para cima não consegue se levantar. E além de morrer depressa, torna-se uma presa fácil para os seus predadores. Somente o pastor para socorrê-la. É, pois, necessário uma supervisão diária,
As ovelhas não cuidam de si mesmas. Elas exigem atenções continuadas de dia e de noite. São animais que necessitam de alguém para cuidar delas dia e noite. Precisa de um pastor que cuida delas. Sobre muitos aspectos, o rebanho precisa de cuidados por causa dos predadores. 1 Samuel 17:34. E de outros infortúnios, como a presença de insetos e a presença de parasitas. Então, é um animal que precisa, que não sabe se virar sozinho. Precisa de alguém que cuida dia e noite, senão ela acaba morrendo. O povo de Israel e a igreja são identificados diversas vezes na Bíblia como rebanho, um rebanho de Cristo. Além do sentido próprio do termo, figuradamente, rebanho é aplicado a Israel por desfrutar do relacionamento pactual com Deus. Isso vale também para a igreja do Novo Testamento. Mateus 26:31. E diversas vezes Israel era visto como ovelha sem pastor. Os pastores. Então, resumindo aqui, no Velho Testamento, nas Escrituras, Israel, o povo de Israel é identificado como o rebanho de Cristo, rebanho de Deus. E no Novo Testamento, a igreja é identificada como rebanho de Deus, rebanho de Cristo que precisa ser cuidada. A palavra pastores de Israel, no contexto de Ezequiel, bem como no de Jeremias 23, versículo 1 ao 5, se refere aos governantes. O sistema político na antiguidade de Israel era teocrático e não era possível separar o civil do religioso, diferente do que acontece nos estados laicos na atualidade. É importante entender essa diferença, pois diversas vezes adeptos de grupos religiosos estranhos ao cristianismo bíblico usam essas passagens bíblicas para atacar os nossos líderes. Trata-se de críticas rasteiras com um único objetivo: desqualificar a nossa doutrina e também os nossos pastores. As coisas de Deus, as coisas que Deus promete fazer pelo seu rebanho como bom pastor, são belas e são graciosas. Ele buscará as ovelhas que estão dispersas do rebanho, que estão distanciadas do rebanho. Isso, evidentemente, refere-se aos israelitas que estavam dispersos em muitos países, sendo uma promessa eterna do Deus eterno. Ela, sem dúvida, se refere à graça de Deus, que continua buscando o pecador e o constrangendo a voltar para o rebanho. O dia de nuvens e de escuridão é uma figura para um tempo de incerteza e medo. Deus, ele continua buscando os seus filhos que estão distantes, ou seja, as ovelhas distantes do rebanho. Deus, ele quer que todos fiquem perto dele, para que ele possa cuidar, para que ele
possa cuidar de suas feridas, as ovelhas que estão feridas, para que ele possa proteger. Qual pai que não quer, que não deseja ter o filho próximo a ele para proteger contra o inimigo, contra tudo que possa tentar com a vida do seu filho? Imagine Deus, como ele gostaria que todos, o mundo inteiro se voltasse para ele, para que ele pudesse cuidar de todos, todos debaixo das tuas potentes mãos, para que o inimigo não venha tomar os seus filhos, fazer seus filhos sofrer. Mas Deus fez o homem com livre-arbítrio, né? E não obriga o homem a voltar-se para ele. O desejo dele é salvar o mundo inteiro, por isso que ele mandou o seu filho Jesus para morrer, por causa de todos os pecadores, para que todos tenham direito à salvação, todos tenham direito de entrar no céu, de ter uma vida eterna com Jesus. Sobre os profetas infiéis, como já disse aqui, a nossa lição já diz, Jesus é o exemplo do bom pastor. Jesus é o modelo que todos devem seguir para ser um bom pastor. Cuidar do povo que é de Deus. Cuidar da igreja de Jesus Cristo. Cuidar das feridas dos que estão feridos. Agora nós vamos falar sobre os profetas, os pastores infiéis. O profeta Ezequiel compara os líderes de Israel a pastores. Pode-se dizer que o tema da presente lição é provavelmente o mais familiar do livro de Ezequiel por causa da linguagem pastoril. A função primordial do pastor é alimentar, guiar e proteger o rebanho. E isso ilustra bem o papel do líder de uma nação. Muitos líderes de Israel fizeram isso com perícia, dedicação e responsabilidade, como Davi. Salmo 78, 72. A parábola da ovelha perdida revela esse dever do pastor. Lucas 15, 4. Lucas 15, versículo 4 ao 6. Moisés e Davi foram pastores de ovelhas no sentido estrito da palavra. Êxodo 3:1. Salmo 78, 70, 71. Mas os líderes de Israel, contemporâneo de Ezequiel, se desviaram de suas funções. O que esses governantes faziam? Cuidavam de si mesmos. Ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmo, que somente cuida de si mesmo. Deixa as ovelhas para lá, não cuida do rebanho. Essa era uma denúncia contra as autoridades civis e religiosas de Jerusalém, que empregavam todo o seu esforço em benefício próprio, deixando de lado a função pela qual foram constituídos, que era proteger o povo e prover as condições para o bem-estar espiritual e econômico de seus cidadãos.
O profeta mostra 3 práticas deploráveis deles numa linguagem metafórica. Comeis a gordura e vestis a lã, e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. Para desigual a exploração e abuso de sua autoridade, eles não cuidavam do povo e nem se esforçavam para suprir as suas necessidades. Antes, cuidava de si mesmo, só pensavam em si. Não cuidava do povo, não supria a necessidade espiritual e material do povo. Jeremias 12:10. O que os governantes não faziam? Não cuidavam das ovelhas. As ovelhas fracas, doentes, quebradas, desgarradas e perdidas precisam de cuidados especiais, mas a realidade era diferente. A fraca não fortalecestes, e a doente não curastes, e a quebrada não ligaste, e a desgarrada não tornastes a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e com dureza. Versículo 4. Essa linguagem metafórica revela o estado de miséria da população de Jerusalém. Essa situação nos leva a uma reflexão sobre a atual conjuntura do nosso país, que não é boa. Devemos orar pela nossa nação e seus governantes. Devemos orar por aqueles que nós colocamos no poder, para que sejam guiados por Deus, para que eles cumpram o que prometeram ao teu povo, para que eles cuidem do povo que eles estão governando. Os cristãos precisam orar pelos seus governantes. É as Escrituras que nos orienta a fazer isso, para que Deus venha iluminar os nossos governantes, para que eles trabalhem em prol do sustento do povo, para que eles cuidem do povo. As ovelhas dispersas. Ezequiel dirige esses oráculos divinos à casa de Judá. Mas a mensagem diz respeito a todos os filhos de Israel, até mesmo os dispersos pelos assírios. A mesma diáspora aconteceu em Judá com a destruição de Jerusalém. Mas não é possível saber a data do pronunciamento desse discurso, se antes ou depois da queda da Cidade Santa. O profeta recebeu a notícia dessa derrocada algum tempo depois da destruição de Jerusalém. No ano do 10º mês, aos 5 do mês. Ezequiel 33:21. Segundo os dados fornecidos nessa passagem, parece indicar 8 de janeiro de 585 antes de Cristo. A atuação dos pastores infiéis tem como consequência trágica a dispersão das ovelhas. Por causa de muitos pastores infiéis que pensam somente em si, muitas ovelhas estão fora do rebanho. Se dispersaram. Mas Deus ainda chama pastores para cuidar do seu povo. Pastores fiéis
ao nosso Deus. Pastores que levam a sério a obra de Deus, que cuida do povo de Deus, que cuida do rebanho, que Deus colocou nas tuas mãos para cuidar. E ai daqueles que não cuidar do povo de Deus, do rebanho de Deus. Enquanto o profeta é chamado de atalaia, os governantes de Israel são aqui chamados de pastores. Estão incluídos os reis, os príncipes e os magistrados. Esses têm sido pastores infiéis para com o povo de Deus. Eles não têm sustentado o rebanho do Senhor. O rebanho do Senhor, que é Israel. Em vez disso, eles estão mais preocupados em alimentar a si mesmo e a estar bem vestidos. Eles não tiveram misericórdia para com a ovelha doente, nem com a que estava ferida. Eles não buscaram a perdida como Cristo, bom pastor, fez anos mais tarde. João 10, 11, 14. Jesus, ele é o bom pastor. O modelo a ser seguido. O modelo do bom pastor. Jesus concedeu pastores à igreja para a edificação do corpo de Cristo. O corpo de Cristo é a igreja. Os pastores cuidam, alimentam a igreja de Cristo. Sobre o bom pastor, o próprio Deus toma as dores das ovelhas e se coloca ele mesmo como pastor do rebanho. O Salmo 23 e o discurso de Jesus como bom pastor, João 10, versículos 7 aos 18, deixam isso muito claro. Salmo 23, um salmo maravilhoso, né? Que todos conhecem, como Jesus é o nosso bom pastor. Aquele que cuida, aquele que alimenta. Maravilhoso esse salmo. Um salmo que é para ser lido, que é para ser meditado nas palavras. Como o bom pastor cuida do seu rebanho. É maravilhoso. Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Nada me faltará. Não vai faltar alimento. O pastor, o bom pastor, não vai deixar faltar. O nosso Deus. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Não faltará alimento. Não faltará vestes. Deus é o nosso pastor. Ele cuida de nós. Ele é o pastor que dá vida pelas suas ovelhas, pelo seu rebanho, que cura as feridas. A reação divina contra os maus pastores. Eles não visitaram as ovelhas no sentido de cuidar delas. Agora é Deus quem vai visitar esses maus pastores no sentido de castigar. Deus promete buscar as ovelhas dispersas em toda a parte do mundo. Uma referência ao retorno da segunda diáspora. Ezequiel 34, 12. Ele promete ainda libertar o seu povo das mãos deles. E vos darei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com ciência e com inteligência. Essa promessa não se refere ao Messias, mas pode se aplicar aos atuais pastores de igrejas.
Mateus 23, 34, Efésios 4, 11. O profeta está dizendo que Javé vai dar ao povo líderes e governantes segundo os ideais de Davi. Atos 13, 22. A promessa era para um futuro distante. Ezequiel 34, 23 e 24. Jesus, o bom pastor. O Senhor Jesus disse: eu sou o bom pastor. João 10, 11, 14. Ele é o grande pastor das ovelhas. 1 Pedro 5, 4. Pois que, assim como Javé vai trazer de todas as nações os judeus dispersos para a terra dos seus antepassados, o que já está acontecendo em Israel, no Oriente Médio, da mesma forma o Senhor Jesus está congregando de todas as nações as ovelhas para o seu redil. João 10, 16. Todas as profecias do Antigo Testamento se convergem para o Messias. Lucas 24, 44. O bom pastor é aquele que está disposto a arriscar a vida pelas ovelhas, assim como fez Davi enfrentando um leão e um urso. 1 Samuel 17, versículo 34 ao 36. Jesus disse: o bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. João 10, 11. Ele simplesmente não arrisca a vida, mas a entrega de acordo com a vontade do Pai. João 10, versículo 17 e 18. O Senhor Jesus concedeu pastores à igreja, Efésios 4, 11, para o aperfeiçoamento dos crentes e a edificação do corpo de Cristo. Jesus concedeu os nossos pastores para cuidar da igreja, para trazer alimento espiritual, para socorrer também no sentido material a igreja, aquela família, aqueles irmãos que estão necessitando de alimento, de vestes. Os pastores, juntamente com a igreja, ajuda a cuidar desses irmãos, até que eles possam empregar-se e poder cuidar das suas vidas, do seu sustento e do sustento da família. Mas enquanto estão desempregados, necessitando, o pastor, juntamente com a igreja, alimenta, fornece o alimento, fornece vestes de acordo com a necessidade e de acordo também com o que pode a igreja ajudar, né? Então, os pastores cuidam e também da área espiritual também, né? É orando, é ensinando. Então, vamos continuar aqui. Mas entrega com a vontade do Pai. O Senhor Jesus concedeu pastores à igreja, né? Para cuidar do rebanho. Ainda que alguém considere alguns pastores faltosos, isso na sua maneira de entender as coisas, o melhor é seguir os ensinos de Jesus. Observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas procedai em conformidade com as suas obras. Mateus 23, 3. Deus sabe cuidar dos seus servos. É dever nosso orar por eles. Então, nós, como igreja do Senhor,
nós devemos orar pelos nossos pastores, ajudar eles a cuidar da igreja, a cuidar de nós, né? Cuidando deles em oração. É visitando, não é imaginando, né? Tirando essa ideia que pastor é um super-homem, que pastor não precisa de ajuda. Desculpa, gente. Que pastor não precisa de oração, que pastor não precisa de uma visita. Pastor é um ser humano, sujeito a falhas. É um pastor que sente dores, é um pastor que sente necessidade de desabafar. Então é importante que nós acompanhamos os nossos pastores, os nossos obreiros em oração, ajudando eles a cuidar da igreja, cuidando, visitando, orando por eles e também pela sua família, que não é fácil a vida de um pastor. Tem muita gente para ele cuidar. Imagine uma igreja com 500 membros. Gente, é pessoa demais e cada pessoa com a natureza diferente. Tem aqueles nervosos, tem aqueles mais calmos, tem aqueles que entendem mais do que os outros. Tem aqueles que agem por impulso, né? Ouviu? Já responde para lá. Pouca vigilância. Então, cada pessoa é de um jeito diferente. E o pastor, ele precisa entender cada um para solucionar os problemas que vêm. Então, não é fácil. São muitas pessoas. É por isso que os pastores têm os seus auxiliares para ajudar a cuidar, para ajudar com eles. Tem seus braços direitos, tem seus obreiros que ajudam ele, né? Que não é fácil, que tem muitas áreas, ali tem áreas que dá mais trabalho, né, aos pastores, que precisam mais cuidados, né? Um exemplo, a juventude, que os pastores têm com seus obreiros, né, cuidar, zelar da juventude. Adolescente, as irmãs, os irmãos, a área financeira, a área do departamento, da escola bíblica. Então, são muitas áreas para o nosso pastor. Por isso que é bom que os auxiliares, nós, termos responsabilidade naquilo que foi colocado na nossa mão. Para a gente não dar trabalho para o pastor, não dar trabalho para a igreja. Então, que a gente siga o exemplo de Jesus. Qualquer dúvida, vá nas Escrituras. Estude e veja no que a gente pode melhorar. Para a obra de Deus continuar crescendo. Chegamos à conclusão da lição de hoje. Porque, infelizmente, a maioria é julgar a culpa de pastor. A igreja dá assim, é culpa do pastor. Mas, em vez a gente ficar apontando um culpado, querendo pôr um culpado pelos problemas, que lógico, onde há ser humano, há problema. Quanto mais gente, mais problema. Então, em vez a gente querer culpar alguém para tal ato, podemos pensar o que eu posso fazer para ajudar, né? Então, é uma mão que a gente estende, que é para o crescimento da obra de Deus. O comportamento do ser humano se compara em muitos aspectos aos das ovelhas. E por essa razão, Deus nos chama nas Escrituras de ovelhas,
Há entre elas aquelas que dão marradas uma nas outras, para marcar território. É o que a gente falou há uns minutos atrás, que existe crente de toda natureza. Há aqueles nervosos que querem resolver tudo no braço, né? E o pastor tem que tentar encontrar um lado para chegar nessa pessoa, para aconselhar essa pessoa que não é assim. Porque é cuidando dessas ovelhas para que ela não venha sair, se distanciar do rebanho. Às vezes uma palavra a pessoa sai e para trazer é muito difícil. Então não é fácil a vida de pastor. Há entre elas aquelas que dão marradas uma na outra, né? Para marcar território. O que não é diferente entre nós, seres humanos, né? Há competições entre as ovelhas. Ezequiel 34, versículo 20 ao 22. Isso desagrada a Deus. O nosso relacionamento entre os irmãos deve ser de maneira que glorifique a Deus. Se todos, né, pudessem dedicar mais à obra de Deus, ver o que há de errado em nós para melhorar, seria mais agradável para Deus, né? A obra de Deus poderia crescer mais e mais. Mas que o Senhor possa continuar nos abençoando. Que a gente possa sempre procurar olhar para nós mesmos e ver o que a gente pode melhorar para trabalhar melhor na obra de Deus, para ajudar os nossos pastores, os nossos obreiros, para o crescimento, que tudo seja para a honra e glória do nome do Senhor, e não para engrandecimento nosso. Que o Senhor possa continuar abençoando nossas vidas, abençoando o nosso trabalho e nos ajudar, né, a ser mais responsáveis na obra de Deus. Fique com Jesus e que Deus te abençoe. E continuaremos nesse mesmo propósito de alcançar o céu. Fique com Jesus.